Queridos, como eu havia comentado na quinta-feira, quando nós encerramos a campanha de 12 dias, quando nós olhamos para o texto de Timóteo, né, 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,6, nós vimos Paulo fazer uma citação de que era para Timóteo não negligenciar o dom de Deus que havia sido dado a ele, por profecia, através da mão do presbitério. E também lá no capítulo 1, da segunda carta de Timóteo, ele fala sobre isso. Olha, reaviva o dom de Deus que há em ti, né? Que foi dado por imposição das minhas mãos. Então, ali tem dois textos que falam de imposição de mãos. Eu queria olhar com os irmãos um pouco sobre essa questão da imposição de mãos, o que a Bíblia diz, né? Eu lembro que hoje eu não sei se eu ando menos, irmãos, ou se as pessoas pararam de falar isso, mas eu lembro que antigamente as pessoas falavam assim, não deixa qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, porque pode dar ruim. E aí, né, irmãos, a gente precisa entender bem esse negócio, né? Então, tem para mim que o que mais afeta o homem não é o fato do ato, né? Às vezes a falta do conhecimento. Então, eu queria ler um texto com os irmãos, está lá em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, que vai nos ajudar a iniciar esse raciocínio, tá bom? Que diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, no ensino de batismos, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém, irmãos? Então, só para a gente se situar naquilo que o autor aos Hebreus está comentando, o que ele está dizendo, irmãos, é assim: olha, você vai ver lá no capítulo 5, lá no finalzinho, ele falou assim: olha, a essa altura do campeonato, vocês já deveriam ser mestres. Então, o autor aos Hebreus está estimulando aquela igreja a dizer: olha, você precisa avançar, você precisa ir adiante, vocês não podem continuar no mesmo lugar, vocês precisam avançar no estágio de conhecimento. Agora, olha só, irmãos, quando ele fala isso, ele vai falar o seguinte: olha, a gente não pode mais voltar àqueles velhos rudimentos da doutrina, né? Ou seja, aquilo que já foi ensinado, aquilo que vocês já entenderam, aquilo que já foi explicado, esses rudimentos, né? Ou essa base, ela já foi lançada e agora a gente precisa avançar para outras coisas. E entre as quais ele fala sobre a imposição de mãos, né? Eu tenho para mim, irmãos, quando eu li esse texto, olhando bem assim, se a gente for bem pensar, quase sempre a gente está aqui batendo na tecla do arrependimento das obras mortas. Quase sempre nós estamos falando da fé em Jesus. Quase sempre a gente está falando aqui da ressurreição dos mortos ou do juízo eterno. Mas me falta, pelo menos eu não me recordo de alguma vez nós temos abordado, ou eu mesmo não me lembro de ter, em algum momento, ter abordado a questão da imposição de mãos. Então nós vamos entender, porque se ela é uma doutrina rudimentar, se ela é uma doutrina básica, nós precisamos entender o que é essa doutrina básica, para que a gente pratique ela, para que a gente entenda e pratique ela de forma correta, de forma coerente, segundo a perspectiva bíblica. Amém, irmãos? Então, a gente vai dar uma passeada nas escrituras hoje, vai ser bem no estilo Escola Bíblica Dominical mesmo, e eu queria ler com os irmãos lá em Números, capítulo 27, verso 15 ao 18. Então, nós vamos ver algumas questões que aconteceram no Antigo Testamento, que tinham a prática da imposição de mãos. Números, capítulo 27, verso de número 15 a 18. Todos acharam, irmãos? E diz assim: então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Então, aqui, irmãos, no livro de Números, há uma conversa de Deus com Moisés, e Deus está dizendo para Moisés acerca da entrada do reino, a entrada na cidade, na terra prometida e tudo mais,
E aí Moisés diz assim: Senhor, dá-nos um homem, dá-nos uma liderança, um homem que saiba entrar e sair no meio do povo, um homem que consiga conduzir a nação para entrar nesse lugar que o Senhor prometeu. Dá-nos esse homem. Então o Senhor diz a Moisés: então levanta Josué, o filho de Num, e você vai impor as mãos sobre ele. O texto um pouquinho mais para frente, ele vai dizer: faça isso diante da congregação. Veja que eu estou com ele. Ou seja, há uma ordem de Deus dada a Moisés para que Moisés colocasse as mãos sobre Josué à vista de todos os homens. Por quê? Porque Josué iria ser destacado como uma liderança. Josué seria o líder da nação que entraria na terra prometida, na terra de Canaã. Mas Deus fala o seguinte: olha, coloque as suas mãos sobre ele. E guarde bem isso, irmãos, porque imposição de mãos está ligado à comunicação. E aqui nesse caso, Deus está comunicando a autoridade para a vida de Josué, para que Josué fosse uma liderança diante do povo. Amém? Então aqui ele está comunicando liderança. Agora, olhe comigo lá em Levítico, capítulo 8, verso de número 14. Livro de Levítico, capítulo 8, verso de número 14. Você vai voltar aí um livro. Capítulo 8, verso de número 14. Todos acharam? Levítico 8, 14, diz assim: então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Então, preste bem atenção. O que acontecia aqui? Aqui está falando da expiação do pecado do povo. Então, eles trouxeram um animal, eles trouxeram um bode, e eles colocaram as mãos sobre aquele animal, e aquele animal foi imolado. E o que está acontecendo aqui? Aqui, de uma forma simbólica, eles estão comunicando o pecado da nação, o pecado do povo de Israel para aquele animal, para que aquele animal morresse pelos pecados do povo. Então, a imposição de mãos aqui, que é o bode expiatório, né? Dessa expressão que o pessoal usa, bode expiatório, é alguém ou algo em que se coloca a culpa. E aqui no caso, neste animal, a culpa dos homens eram colocados sobre esse animal. É óbvio, irmãos, que os irmãos vão ler as explicações, vão ver que o sangue de animais não era possível o perdão de pecados. Mas aqui, ele é uma nuvem, ele é aquilo que havia de acontecer em Cristo Jesus. Aqui ele já estava anunciando a expiação do pecado do homem através da vida de Jesus. Mas o que havia acontecido aqui? Os filhos de Arão, os sacerdotes, colocavam a mão, impunham as mãos sobre aquele animal e comunicavam a culpa do povo para aquele animal. E aquele animal, ele morria por conta do pecado dos israelitas. Amém, irmãos? Então tá bom, vamos lá. No Novo Testamento, irmãos, Jesus, ele é uma pessoa que praticou em grande escala a arte ou o hábito, a doutrina da imposição de mãos. Queria ler com os irmãos, porque Jesus ele comunica basicamente sobre duas situações aqui. Uma para a cura e uma para a bênção. Então, olha o que está escrito lá em Marcos 8, 25. Marcos 8, 25. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso de número 25. Vai dizer o seguinte: então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então, ali havia um cego, e Jesus, então, impõe as mãos sobre os olhos dele, e ali Jesus então está comunicando uma cura para aquele rapaz. Ele coloca as mãos e aquele rapaz, aquela pessoa começa a enxergar perfeitamente. Então, irmãos, preste atenção, que os irmãos vão perceber, à medida que os irmãos vão lendo, que quando Jairo vai até Jesus e fala com Jesus acerca da sua filha, que está
enferma, está febria, ele fala com ele, fala assim, olha, vá até minha casa e impõe as suas mãos sobre ela. Então, ele já tinha, o judeu já tinha a ideia de a imposição de mãos para a cura. Então ele fala isso, ó, vai lá e impõe as mãos. Em outro texto vai dizer que quando Jesus chega na cidade, a multidão leva os enfermos até Jesus para quê? Para que Jesus colocasse as mãos sobre eles e os curasse. Ou seja, eles acreditavam que à medida que Jesus vai tocar a pessoa, vai esticar a mão, vai orar por ela, ele vai comunicar uma cura para aquela pessoa. Olha o que está dizendo lá em Lucas, capítulo 13, versos 12 e 13. Lucas 13, 12 e 13. Vai dizer o seguinte: vendo Jesus, chamou a mulher e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Ele dá uma palavra para ela: você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então olha só, Jesus verbaliza a cura, Jesus fala para ela, olha, você está curada, você está livre da sua enfermidade. E a Bíblia diz que quando Jesus então estica as mãos e põe as mãos, aquela mulher é curada. Agora, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que Jesus não curava apenas por imposição de mãos. Jesus falava, curada. Jesus podia até não estar perto e a pessoa era curada. Mas aqui também há uma prática, ou seja, nós precisamos entender que Jesus fazia das duas maneiras, ou seja, existem duas formas ou mais de uma forma de fazer, mas uma delas é por imposição de mãos. Jesus libera a palavra de cura, você está livre da enfermidade, mas ainda assim impõe as mãos sobre ela, e a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher é curada. Mas Jesus também faz isso, irmãos, estende as mãos para abençoar. Olha o que vai dizer lá em Lucas, capítulo 24, versos 50 e 51. Lá o finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Que diz assim, capítulo 24, versos 50 e 51. É assim que o médico Lucas vai terminar o seu registro, né, do Evangelho de Lucas. Ele vai dizer o seguinte: então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Né? Eu acho interessante o registro de Lucas, porque a visão que eu tenho é que à medida que Jesus estende as mãos sobre aqueles homens, aquelas pessoas que estão ali, e começa a abençoar aquelas pessoas, ele ao mesmo passo que vai abençoando, ele vai sendo elevado ao céu, e à medida que ele vai sendo aceso aos céus, ele sobe aos céus, abençoando o povo. Essa palavra abençoar, irmãos, ela não quer dizer apenas falar bem. Ela concede realmente dar um presente, dar alguma coisa. No hebraico, essa palavra, ela é barak. Quer dizer, conceder poder. Então, à medida que Jesus ele está subindo, ele está abençoando, ele não só está bendizendo aquelas pessoas, ele só não está querendo o bem daquelas pessoas, mas ele está de fato colocando as mãos e dando a eles, comunicando a eles uma bênção para eles. Amém? Agora, olha o que vai dizer lá no registro de Marcos, capítulo 10, 15 e 16. Evangelho de Marcos, capítulo 15 e 16. Diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as, as crianças, né, nos braços, impondo-lhes as mãos, os abençoava. Então, Jesus ali, algumas pessoas dizem, Jesus não permitiu as crianças chegar. Jesus então para deixar as crianças se aproximar. Ele fala sobre o reino de Deus, fala, quem não tiver o coração, quem não for como uma das crianças, não pode ver o reino dos céus, ou não pode entrar no reino dos céus. E a Bíblia diz que depois disso, ele então, tomando-as do braço, estendendo as mãos sobre ela, os abençoava. Então, agora, irmãos, eu li um pouco mais rápido,
acerca do Antigo e do Novo Testamento na perspectiva de Jesus, porque eu quero entrar na perspectiva da igreja. Mas perceba, irmãos, que sempre que há imposição de mãos, a ideia da imposição de mãos é comunicar alguma coisa. É a ideia de que você está comunicando a pessoa, você está entregando a pessoa, ou você está dando à pessoa, ou através da sua mão, alguma coisa. É óbvio, irmãos, nós já falamos aqui na quinta-feira, que nós não podemos dar uma coisa que não é nossa. Mas a igreja, ela recebeu do Senhor um poder, uma graça para comunicar. Jesus vai dizer isso, né, irmãos? Olha, todo poder foi me dado. Todo poder me foi me dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, ide pregar o evangelho. E Jesus vai dizer que nós devemos expulsar os demônios, curar os enfermos. Nós devemos fazer isso. Com qual poder nós fazemos isso? Com qual poder nós comunicamos cura e libertação? Com a autoridade que está na pessoa de Jesus. Quando Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, quando eu for, vocês vão orar ao meu nome. E o meu Pai vai conceder a vocês. Qual é a ideia disso, irmãos? E ele vai dizer assim, aqueles que estão em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem. Por quê? Porque vai haver um perfeito alinhamento. E através da vida de vocês, as coisas vão se realizar. Ou seja, através da nossa vida vai haver uma comunicação para as pessoas, para que as pessoas sejam transformadas, tocadas e curadas. Amém, irmãos? Então nós vamos entender isso, que parte disso passa por essa doutrina, passa por essa prática de estender as mãos e abençoar. Às vezes, irmãos, as mãos, ela é um símbolo de força, não é verdade? A Bíblia mesmo vai dizer que o homem não deve confiar no seu braço. O próprio Moisés vai dizer lá no Salmo 90, se fala no verso 12, ó Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então o que ele está dizendo? Que as mãos, ela é objeto de realização, de construção. E algumas vezes mão de construção de força. No nosso caso, ela é uma realização. E é uma força, mas ela não é uma força nossa. Ela é uma força que vem dos céus. Ela é uma capacitação do alto. Ninguém pode dar aquilo que só Deus pode dar. Mas a igreja tem essa graça, irmãos, essa doutrina de colocar as mãos e orar pelas pessoas para comunicar às pessoas uma bênção, uma graça ou um dom. Amém, irmãos? Às vezes eu fico olhando, né? Que às vezes, se a gente não tomar cuidado na questão da família, na criação de filhos, a nossa mão só serve para bater. Só serve para corrigir, né? Quando na verdade nós também deveríamos estender a mão e abençoar. Né? Quando o filho está lá dormindo, ou quando ele está lá, você vai lá, estende as mãos sobre ele. E não é um ato, eu não estou aqui falando, irmão, de um ato religioso. Né? Porque às vezes a minha sensação com relação à imposição de mãos, nós a fazemos às vezes assim de forma sem pensar. É por prática, por cultura. Só vai querer orar. Geralmente está ligado na área da saúde, né? O pessoal, eu estou enfermo e tal. Aí a gente vai lá, estende a mão e ora. Então a gente faz por uma cultura, faz por uma rotina, mas não tem realmente aquela intenção, né? Não é intencional. Falar, olha, eu estou aqui estendendo as minhas mãos, Deus, e eu não tenho nada para dar, eu não tenho como resolver, mas eu sei que o Senhor me deu poder, porque o Senhor disse isso, o Senhor deu à igreja esse poder, então eu estou estendendo as minhas mãos sobre essa pessoa, eu estou estendendo as minhas mãos sobre o meu filho, eu estou estendendo essa pessoa sobre essa pessoa que está enferma, eu estou estendendo as mãos sobre essa pessoa que está endemoniada, ela está presa, eu estou estendendo para que através das minhas mãos haja uma comunicação dos céus, ela seja transformada, liberta, curada, abençoada em nome de Jesus. Agora, irmãos, eu quero entrar na propriedade da igreja. Quando a Bíblia, em alguns momentos, vai citar momentos em que houve imposição de mãos. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 8, versos 14 e 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Amém? Vai ser o seguinte:
Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Então olha o que está acontecendo aqui, irmãos. E olha, eu entendo algumas pessoas que têm aquela linha de que só existe um batismo, mas se os irmãos olharem lá no livro de Hebreus, capítulo 6, quando ele vai falar das doutrinas rudimentares, ele vai usar a palavra batismos no plural. No plural, né? Então, eu não vou entrar muito nessa questão agora, porque a gente não vai ter tempo, mas a Bíblia diz que na cidade de Samaria, alguns haviam crido. Alguns estavam crendo no Evangelho. E então 2 apóstolos saem de Jerusalém, Pedro e João, e vão até a cidade de Samaria. E quando eles chegam lá, percebe que, primeiro, as pessoas creram no Senhor Jesus. Elas acreditaram no Senhor Jesus. E elas receberam o batismo em nome de Jesus. Mas elas não tinham recebido o Espírito Santo. Uma plenitude do Espírito Santo. Eu entendo, irmãos, quando algumas pessoas dizem assim, pastor, mas quando a gente crê no Senhor Jesus, nós já temos o Espírito Santo. Concordo plenamente com isso. Plenamente com isso. Como a Andréia bem disse aqui no início, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Nós somos revividos pelo Espírito Santo. Mas, olha que interessante. Há um povo em Samaria que crê no Senhor Jesus, que é batizado em nome de Jesus, mas que não tem a plenitude do Espírito. Então eles receberam o batismo das águas em Jesus Cristo, mas ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Quando então eles chegam até aquele lugar, o que eles fazem? Eles impõem as mãos sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas então recebem o Espírito Santo. O texto para aqui, irmãos, mas se os irmãos continuarem ali na casa de vocês vão perceber que há um homem ali, que era um mágico, que ele percebe que aquelas pessoas receberam o poder do Espírito Santo. Ou seja, havia um sinal visível aqui. Amém? Não era só aquele negócio, coloca as mãos, olha, receba aí o Espírito Santo, e a pessoa fala, e aí, o que aconteceu com as coisas? Não, recebeu, eu orei por você, você aí recebeu o Espírito Santo. Não, havia um sinal visível de que de fato houve ali uma comunicação dos céus e eles receberam o Espírito Santo. Havia um sinal, irmãos, ali. Agora olha comigo lá em Atos capítulo 19, versos 6 e 7. Um pouquinho antes, Paulo vai conversar com os irmãos de Éfeso e vão perguntar em qual batismo eles foram batizados, né? No batismo de João. E aí ele batiza em nome de Jesus e ora por eles. Então, olha o que está escrito aqui. Atos 19, versos 6 e 7. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Eram ao todo 12 homens. Então quando Paulo chega na cidade de Éfeso, e percebe que aqueles homens receberam o batismo de João, Paulo batiza eles, impõe as mãos sobre eles, e ora, e a partir daquele momento a Bíblia diz que eles recebem o Espírito Santo, veio então o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Novamente, irmãos, há um sinal, há um indício da descida e do recebimento do Espírito Santo, mas houve como? Pela imposição de mãos. Ah, pastor, mas lá no capítulo 9, Cornélio recebeu o Espírito Santo sem ninguém impor as mãos. É verdade. O fato, irmão, de um texto dizer que aconteceu de um jeito para uns e de uma forma para outro, um não anula o outro. As pessoas podem estar ouvindo a palavra, a receber, a confessar Jesus, crer no Senhor Jesus e receber a porção do Espírito Santo naquele lugar. Algumas outras vão receber através da imposição de mãos. O que nós não podemos fazer é anular uma prática, porque existe um texto que fala que aconteceu de uma outra forma. Amém, irmãos? Agora, olha comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13,
versos 2 e 3. Nós vamos ler aqui 2 textos, porque aqui nós vamos falar sobre comunicar autoridade para o ministério. Eu citei esse texto também na quinta-feira. Diz assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora, irmãos, a gente precisa fazer... Eu já pedi para a gente fazer um exercício na quinta-feira, semana passada, para pensar, porque às vezes diz que eles ali, o Espírito Santo falou com eles. Aí eu falei, a gente precisa fazer um exercício aqui de imaginação, para saber como é que o Espírito Santo falou para eles. Ou a gente acredita que o Espírito Santo falou em cada coração individualmente, e aí eles foram se conversando e falaram, realmente, está no meu coração, está no meu coração, está no meu coração, o testemunho interno. Ou nós precisamos acreditar que em algum momento alguém foi usado em profecia para falar, separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho enviado. E a igreja concorda com isso, então envia eles. Mas olha que interessante, eles recebem a palavra, eles se organizam para cumprir a palavra, para enviá-los, e o que eles fazem? Eles impõem as mãos sobre eles. Uma comunicação de autoridade para exercício do ministério. Uma comunicação de autoridade para andar naquilo que é a direção de Deus. Há uma bênção concedida pela vida da igreja, impondo as mãos sobre aquelas pessoas, para que elas então possam caminhar no ministério. Agora, há uma advertência de Paulo com relação a isso. Ele vai dizer lá em 1 Timóteo 5:22. 1 Timóteo 5:22. Diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Se por um lado, irmãos, orar pela pessoa, estender as mãos, e aqui nós estamos falando sobre autoridade ministerial. Se por um lado havia a prática do orar, de estender as mãos e abençoar para o ministério, abençoar para o chamado que Deus havia chamado, ou havia direcionado, há também aqui de Paulo uma advertência, Timóteo, uma chamada de atenção, dizendo assim, olha, Timóteo, não seja precipitado em impor as mãos. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, você pode enxergar na pessoa que ela tenha um caminho, mas você não pode fazer isso de forma precipitada. Por quê? Porque por detrás da vida dela, por detrás da conduta dela, as coisas precisam estar coerentes. Porque uma vez que você estendeu as mãos sobre ela e você a ordenou, você a enviou, você agora também se torna participante da prática da vida daquela pessoa. Então você não pode, de forma nenhuma, se tornar um cúmplice dos pecados de outras pessoas, conservando assim a sua vida de forma pura. Então, irmãos, quando a Bíblia vai dizer lá em Coríntios, e quando alguém for profetizar, sejam 2 ou 3 ali, fala em língua 2 ou 3 no máximo, profetizem o resto, julgue. Esse julgamento passa sobre essa questão, irmão. A questão de como as coisas devem caminhar. A gente precisa, e aí eu comentei isso, né, na quinta-feira, nós precisamos, irmãos, caminhar acerca dos dons como uma igreja madura. E o que é uma igreja madura? Que não se deixa levar pela emoção, mas também não negligencia aquilo que de fato deve ser praticado no nível de operação do Espírito. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, você pode colocar a mão, mas faça-se valer de todos os quesitos que estão em volta. E aqui, irmãos, ele está falando de dar autoridade, conceder autoridade para parte do ministério. Infelizmente, irmãos, às vezes a pessoa, ela por necessidade, ou por companheirismo, ou para ser legal, ou por qualquer outro motivo,
que não é o motivo correto, ela vai lá, estende a mão, concede uma autoridade para a pessoa, e depois o que acontece? Ela fica com a bucha na mão, fica com um pepino para resolver. E ela vai ficar sendo lembrada por ser a pessoa que deu autoridade, que ordenou aquela pessoa a prática do ministério. Por isso Paulo vai dizer que isso tem que ser não pode ser de forma precipitada. Ela precisa ser dentro de uma metodologia, de uma métrica, de um cuidado, para que você não se torne participante de um pecado que é do outro. Já não basta os nossos pecados, né, irmãos? Ter que ainda comungar com o pecado dos outros é complicado. Mas fica claro aqui, irmãos, que há também uma advertência com relação à prática. E aí, irmãos, para nós encerrarmos a parte dos textos, a gente, com as considerações finais, os dois textos que nós olhamos aqui, que está em 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,6. Diz assim: não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Capítulo 1, verso 6 da segunda carta vai dizer: por esta razão te admoesto que avives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo aqui está dizendo claramente a Timóteo de um dom, de algo que foi concedido a ele pela imposição de mãos, pela palavra de profecia e pela imposição de mãos. Mais uma vez, comunicando um dom. Ou seja, irmãos, a Bíblia traz para nós, irmãos, desde o Antigo Testamento, passando por Jesus e desenvolvido pela vida da igreja, pelos apóstolos, uma prática de imposição de mãos. Para a igreja, fica claro que a imposição de mãos para receber o Espírito Santo, a imposição de mãos para a cura, a imposição de mãos para receber um dom, a imposição de mãos para a ordenação do ministério. Para a ordenação do ministério. Então, irmãos, nós precisamos aplicar o nosso coração a entender isso e fazer essas coisas, né? Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando de fazer ou de praticar essas coisas. A prática de orar pelas pessoas estendendo as mãos. Eu acho interessante que às vezes assim, e aí, irmãos, quando eu falo isso, eu me coloco muito nessas questões também, né? A gente vai fazer, às vezes, um trabalho de avivamento, tal, tudo. Aí fala, vamos orar. E aí a gente não coloca a mão sobre as pessoas. Não ora por elas, né? Não pergunta para ela, o que você quer? A pessoa está ali, de repente ela quer uma cura. Você está orando por uma outra coisa. Qual é o tipo de coisa que nós vamos comunicar às pessoas? Agora, irmãos, se a gente está comunicando alguma coisa, a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a fonte que nós vamos receber isso? E a nossa fonte, irmãos, de comunicar alguma coisa, ela é do Senhor. A autoridade que é dada à igreja, ela é uma autoridade do Senhor Jesus. A cura que a gente vai comunicar sobre a vida de uma pessoa, essa cura, ela passa pelo nome de Jesus. O Senhor de todas as coisas, aquele que tudo pode realizar. O estender as mãos, irmãos, não significa que há um poder na mão da pessoa, né? Ou um poder nela, dela, própria dela, não. Mas é a ideia de que eu estou comunicando. Embora o texto não diga que haja essa imposição de mãos, não nessa forma, Pedro vai estender as mãos, mas não no sentido de cura, mas no sentido de ajuda. Mas há uma frase do Pedro, irmãos, na escadaria do Templo Formosa, que para mim é a frase da comunicação. Quando aquele homem está sentado, pedindo dinheiro, e os apóstolos subiram para a oração, a hora nona, a Bíblia vai dizer que aquele homem estende a mão na iminência de receber alguma coisa dos apóstolos. Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E ele diz: levanta-te e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Ele diz que ele estende a mão e o coloca de pé. Esse é o nível de comunicação que nós precisamos ter com as pessoas. Como eu disse, irmãos, ninguém pode dar a uma pessoa dela mesma, ninguém escolhe o que dá. Mas nós podemos, irmãos, por aquilo que nós temos recebido,
por aquilo que nós temos ganhado no Espírito Santo de Deus, por aquilo que é concedido à igreja, como diz Paulo aos Efésios, que todas as coisas estão sujeitas, submissas ao Cordeiro, a Jesus, e Ele concedeu à igreja. A Bíblia vai dizer que a igreja, ela é abençoada com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, se a igreja, irmãos, ela é abençoada com toda a sorte de bênção, se todas as coisas estão sujeitas a Cristo, e Ele colocou essas coisas debaixo da igreja, o que nós precisamos fazer, irmãos? Comunicar às pessoas isso. E aí, irmãos, o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, que eu citei, ele vai dizer isso. Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas antes de poder, amor e moderação. Às vezes, irmãos, a gente barra no medo. E se eu colocar as mãos, né? Esses dias eu estava no trabalho, um colega do trabalho falou para mim assim, ele gosta muito da questão do mover, né? Do manto, do movimento. Não é muito crente não, mas gosta. E aí ele falou para mim assim, você já orou por endemoniado? Eu falei, já. Você não tem medo não? Eu falei, do quê? Porque essa é uma das coisas, né? E se eu colocar a mão? E se? E o medo é a trava da pessoa. Eu me lembro de um testemunho, eu gosto muito dele, mas eu dou muita risada quando eu lembro dele, do pastor Abe Uber, quando ele estava na cidade de Santarém, Pará. Ele conta que havia uma mulher que era endemoniada terrivelmente. E várias pessoas já tentaram expulsar o demônio da mulher e o demônio não saía, irmãos. Diz que é pastor bom lá. E nada do demônio sair. E aí ligaram para o Abe Uber. Falaram, pastor, vem aqui e tal, a mulher está terrível. A mulher ficava amarrada na cama porque ninguém segurava a mulher. E aí ele falou, rapaz, já fui tanto pastor lá. Aí ele chamou um amigo dele lá que era do ramo, né? Era da área, do exorcismo. E foi junto com ele. Chegou lá, aquela mulher, diz que na porta aquela mulher gritava, esbravejava e virava. E a cidade em pânico, ninguém segurava a mulher amarrada. E aí, diz que o pastor amigo dele começou a orar. E nada do Espírito sair. E ele falava que quando a mulher apertava os dentes e rangia, diz que fazia um barulho enorme dos dentes assim, rangendo. E ele conta que nessa hora, ele olhou para ela e ele teve assim uma grande compaixão daquela alma. E ele encostou naquela cama e ele começou a falar com a moça. Né? E o Espírito falando na boca dela, ele falou, não, eu não quero falar com você, eu quero falar com a moça. E aí diz que a moça vinha e ela falava, me ajuda. E aí ele, com todo aquele amor, ele expulsava aquele demônio, né? E aquela menina era liberta. Né? Então, a princípio ele ficou com medo, receoso, senão não tinha levado o amigo dele. Mas quando ele esteve ali, irmãos, ele teve uma compaixão muito grande pela alma daquela pessoa. Ele teve um grande amor, uma grande compaixão. E ele se posicionou em autoridade. Porque Deus deu autoridade. Às vezes, o nosso problema não é a falta, ou medo, ou a falta de poder. É o amor. É o se compadecer da pessoa. Né? É o se compadecer da pessoa. Eu não vou me lembrar agora o nome, mas eu lembro de uma história de um livro que eu estava lendo, de uma moça que estava na cama, enferma, já estava assim, caminhando para a morte. E cada vez mais eles davam doses mais fortes de anestésicos para ela, cada vez mais dava doses de anestésicos e a dor não passava, e colocava morfina e a dor não passava. E ele ficava ali do lado do leito daquela mulher, orando por ela. E aí já tinha passado horas orando por ela, e a dor não passava, a mulher não ficava boa. E ele levantou naquele tempo de oração e falou, eu preciso ir para casa, eu preciso tomar um banho, eu preciso comer alguma coisa, preciso descansar e depois eu volto. E aí ele deixa o leito daquela mulher, e ele começa a descer as escadas e ir embora, e quando ele chega na calçada, ele escuta um gemido daquela mulher de dor, e a Bíblia diz, a história diz que ele se compadece dela de tal maneira que ele volta correndo,
E ele dobra os joelhos na cama dela, coloca as mãos sobre ela e ora por ela. E naquela hora que a mulher é curada. Às vezes não é que nos falta poder, não é que nos falta ousadia. Às vezes o que nos falta é compaixão. Compaixão. Para estender as mãos sobre a vida da pessoa. Para entender que aquela vida, aquela alma precisa de uma cura, precisa de uma transformação. Que para fazer aquilo que Deus tem para a vida, através da vida dela, ela precisa de receber uma graça, um dom, uma comunicação do céu sobre ela. E aí, irmãos, a partir desse entendimento que nós temos das Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo, passando por Jesus e a igreja, nós, irmãos, possamos praticar essa graça, irmãos, de estender as mãos uns sobre os outros. Olha, abençoe o seu filho, abençoe o seu marido, estenda as mãos voluntariamente, intencionalmente sobre ele, sobre ela, e abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Às vezes a gente tem tanta disposição para fazer outras coisas, mas nem sempre a gente tem essa disposição de intencionalmente estender as mãos e abençoar. Estender as mãos e conceder sobre a vida daquela pessoa paz, graça, pedir sobre ela cura, um dom. Que Deus abençoe a nossa vida, irmãos, que a gente possa praticar cada vez mais essa graça de estender as mãos e abençoar a vida das pessoas. Amém, irmãos? Amém?